gerando proteção no lar. Olá, mãe com propósito, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Michele, sou casada há 21 anos com o Gustavo, sou mãe de 3 homens. Sim, 3 homens. O Davi, que tem 18 anos, o Daniel, de 10 anos e o Mateus, de 2 anos. Não se esqueça, já envia esse vídeo para suas amigas, já deixa o seu like e vem comigo caminhar pela palavra de Deus. Você se lembra que eu falei com vocês sobre andando pela fé no último vídeo? Sim. Vocês lembram que eu falei do Davi, que ele precisou passar por uma cirurgia aos 15 anos. O ano era 2023. Em janeiro nós descobrimos uma cardiopatia no Davi e ele fez em maio uma angioplastia e deu tudo certo, mas eu precisei, nesse mesmo ano, continuar andando pela fé. Eu quero que você leia comigo Êxodo 2. É uma história muito conhecida, a história que uma mãe valente precisou pegar um cestinho, colocar ali o piche naquele cestinho de junco e colocar o seu bebezinho. Ela precisou proteger o seu lar, não é mesmo? E nós vamos caminhar pela palavra, você vai conhecer um pouco mais da minha história e um pouco mais da história dessa mãe tão valente e corajosa. E hoje aqui eu quero falar para vocês que nesse ano de 2023 eu precisei continuar sendo valente. Meu filho Davi fez a cirurgia em maio. Em junho, uma ecografia normal, eu já estava grávida do Mateus. A doutora passando ali o aparelhinho, ela começou a me olhar e olhar de novo. E eu falei para ela: doutora, tá tudo bem? Tá tudo bem, a gente tá só analisando. Pois é. Eu fui nessa consulta com meu filho de 10 anos, meu marido estava trabalhando, eu fui ali só com ele. E ela analisando, ele fazendo os exames, e nós descobrimos mais um filho que ia passar por um desafio. Nós descobrimos que o Mateus, ali dentro da minha barriga, eu estava por volta de 6 meses de gestação, que ele também tinha uma cardiopatia, que a veia aorta dele era do lado direito e não do lado esquerdo como deveria ser. Foi aí que eu comecei mais uma vez a andar pela fé, segurando, lembra o texto de Isaías 41, onde o Senhor me pedia para segurar na forte mão dele para permanecer? Foi assim que eu fiz. Vocês sabem que eu amo passear pela palavra de Deus, é nela que eu me agarro. Passei por aquele exame, fui para casa, peguei a palavra como uma leoa, comecei a declarar a palavra em frente ao espelho. Eu tenho um caderno onde eu anoto as coisas, os versículos, eu começava a declarar para mim mesmo, em frente ao espelho, para mim ser corajosa, lembrar de tudo que Deus havia prometido para mim. E eu sei que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Esse foi o meu posicionamento como mãe. O meu quarto de guerra, muitas vezes, é o carro, quando eu estou dirigindo, é no lavar a louça, no lavar a calçada, fazendo comida. Eu sempre tenho os meus lugares ali estratégicos sim para orar, mas quando a aflição quer entrar, eu não deixo. Vocês lembram que eu falei na primeira palavra do passarinho que passa pela cabeça, mas eu não deixo ele fazer ninho? Pois é, até hoje ele continua querendo fazer ninho na minha cabeça, mas eu deixo a dúvida passar e eu levanto-me como uma leoa para falar das promessas do Senhor. E foi assim que eu fiz. Mas você pode estar aí curiosa. Como que você passou por isso, Michele, grávida? Tinha acabado de passar com o Davi tudo aquilo. Pois é, olhando para trás hoje eu penso, foi a forte mão do Senhor. Mas uma palavra que o Senhor me deu também foi 1 Samuel 7,12. Ebenezer, minha filha, até aqui eu te ajudei, o Senhor me falava.
E eu dizia para ele: Senhor, por que de novo? Por que comigo de novo? Bem egoísta mesmo, eu falava isso para Deus. Por que na minha família? Por que com esse bebezinho aqui que o Senhor me prometeu? Eu passava a mão na minha barriga e pensava: o Senhor me prometeu, porque a história do Mateu eu vou começar a contar para vocês. Há dois anos antes de eu engravidar do Mateu, o Senhor começou a falar comigo sobre esse terceiro filho que Ele ia me dar, sobre o bebê da promessa. Foi um tempo de muita oração e jejum para a gente se conciliar como família, para gerar mais esse milagre, para ter esse bebê. Afinal de contas, eu já estava com 38 anos de idade quando o Senhor falava comigo. Foi assim, a gente orou, assim o Mateus chegou de uma forma muito rápida, um bebê planejado e muito orado, sonhado, mas chegou. E eu falava: Deus, o Senhor me prometeu essa criança, como que ele vai nascer com isso? Quais eram as complicações dessa veia aorta ser à direita e não à esquerda? No início, eu achava que era só um detalhe, um probleminha ali básico. Mas quando os exames iam se intensificando com a cardiologista, mesmo ele dentro da minha barriga, eu fui descobrindo os riscos e fui me fortalecendo. O maior risco que o Mateu tinha era de, na minha barriga, ele não corria risco nenhum, porque ele estava ali protegido. E eu tinha muitas recomendações, como mãe e como filha de Deus. Como filha de Deus, eu me agarrei à palavra e fazia tudo aquilo que o Senhor me pedia. E como paciente, eu também precisei fazer as recomendações. Eu precisei fazer atividade física, até as 38 semanas de gestação, para que ele pudesse nascer certo. Quando eu estava de 36 semanas, a gente foi numa consulta com a cardiologista e ela nos orientou que precisava ser uma cesariana, porque ele ia nascer e já ia passar por um procedimento cirúrgico ali chamado traqueostomia, porque a veia dele estava em cima da tráqueo e podia impedir ele de respirar ao nascer. Que momento desafiador mais uma vez. Não foi fácil confiar na forte mão do Senhor. Mas eu lembrava também de Ebenezer, que até aqui o Senhor estava me ajudando. Eu saí daquela consulta com o cardiologista, eu e meu esposo e o Mateu aqui dentro da barriga, pensando: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou mesmo. E o Mateu conversava muito com ele, falava: filho, você precisa chorar muito e ser forte. Ele mal mexia na minha barriga nessa etapa da gestação. Quando eu comecei a orar, 1 Crônicas 4:10, que era a oração de Jabes. Você conhece ela? Eu colocava o meu nome em primeira pessoa e eu declarava a palavra dos céus sobre a vida do Mateu. E respondo uma coisa: você é intensa, mulher? Pois eu sou. E muitas vezes eu queria chorar na frente dos meus filhos, mas o Senhor me falava: proteja eles. Não faça isso agora para que o pânico e o medo não entre. Mas eu chorava na frente deles só um pouquinho, para eles perceberem que eu ia para a presença de Deus e me fortalecia. E quando isso ia acontecendo, eu fui gerando proteção e paz à minha casa, para não deixar aquele ambiente de pânico tomar conta. Você, mãe, proteja os seus filhos. Você que tem uma filha menina, quando ela colocar um vestidinho, coloque uma bermudinha, cuide dela, ensine ela a se assentar, ensine ela a se proteger. Eu tenho 3 filhos meninos, eu ensino eles a como se portar com as meninas. Proteja, seja uma guardiã do seu lar, mãe. Não desista de orar, não ande sozinha, não se isole, por favor. Procure as amigas de Jesus. Procure as mesas certas para você se curar e permanecer no Evangelho. Nesse tempo todo que eu estava passando por tudo isso com o Mateu, Jesus levantou as amigas dele para estar comigo. Mas eu pedi para o Senhor, as amigas de Jesus, e muitas pessoas oravam comigo, profetizavam e declaravam, até chegar o dia do parto.
Ele quis nascer de 38 semanas, como ele é forte e corajoso. Ele mesmo decidiu o dia de nascer. Quando a gente estava no centro cirúrgico, o Senhor me deu uma canção para estar tocando aí no centro cirúrgico. E eu tinha uma amiga, Doula, ela colocou essa música, a equipe toda, ela deixou colocar esse louvor lá. E eu senti o leão da tribo de Judá naquele centro cirúrgico. Eu senti que o Senhor falava para mim: Ebenezer, filha, eu estou aqui com você, vai dar tudo certo. Então o Mateus era para nascer rapidamente e eu só olhar para ele e ele ir direto para fazer essa traqueostomia. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E na hora que ele nasceu, a doutora mal havia cortado ali na cesariana as camadas de pele. E ele chorou tão forte, mas tão forte, que a veia que estava em cima da traqueia, ela imediatamente baixou. E ele não precisou fazer a traqueostomia. E ele pôde ficar ali aquela 1 hora comigo. Todo aquele tempo tinha uma presença de Deus palpável naquele lugar. Minha irmã, não fique sozinha, as lutas vão vir, mas não se isole. Peça ajuda para o Senhor, que Ele vai enviar pessoas para te ajudar. E se você permanecer sozinha, vai no espelho, declare a palavra, não se abale. Seja uma guardiã, uma guerreira da sua casa. E hoje meu filho tem 2 anos. Sim, ele vive uma vida normal. Ele ainda tem essa veia à direita. A gente acompanha no cardiologista, mas o Senhor fez o milagre. Se posicione, minha irmã, seja uma protetora do seu lar. E eu tenho mais uma palavra para você. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu declaro, minha irmã, essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Fique conosco. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.